Bom dia, queridos. Nosso 7º ano aí, correndo atrás de notinha, né, gente? A gente já tá quase aí encerrando o bimestre, o 3º bimestre. E o 4º bimestre passa assim, então a gente tem que correr, tá bom? Vamos lá, vamos tirar nota boa agora, porque o 4º bimestre é muito rápido, passa muito rápido. Gente, tomara que vocês estejam bem, por mais que a gente esteja passando por um período, né, mais crítico daí da doença aqui em Campo Grande, nós precisamos ter muito cuidado, pessoal, muito cuidado. Quem já cuidou até agora, cuida dobrado agora, daqui pra frente, tá? Quem ainda não pegou, cuida dobrado, porque as coisas assim estão tanta coisa ruim acontecendo, então é muito bom que a gente tome cuidado, tá legal? Tomara que vocês estejam bem, que a família de vocês estejam bem. A gente já escutou comentários assim de algo, a gente já recebeu notícia de alguns alunos de alguma família que teve a doença, a família inteira, mas graças a Deus está recuperando, então a gente está orando por eles também. Então, pessoal, se cuidem, tá? E olha só, se vocês assistirem esse vídeo, se você assistiu esse vídeo, com certeza sua nota será a nota máxima na avaliação de atividades que a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre releitura. Lembra que eu falei para vocês? A releitura, gente, ela não pode ser uma cópia exata. Por exemplo, eu tenho aqui na minha mão uma releitura que é a imagem de Van Gogh. Quem lembra dessa imagem? Qual é a diferença agora aqui? A pessoa que fez essa releitura, ela utilizou todos os elementos que tem nessa pintura. Olha lá, o fundo, as cores, a pessoa, né, que é Van Gogh, ela utilizou tudo exatamente igual. Mas o que tem de diferente nessa releitura? Olha só, ela fez uma máscara com o mesmo elemento da Noite Estrelada, que é um outro quadro de Van Gogh, tá vendo? Olha só, isso é uma releitura. Você utiliza o mesmo desenho, uma obra já conhecida, e acrescenta uma característica que você queira. Olha essa outra imagem aqui. Quem não conhece a imagem de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, né? Olha quem tá nessa imagem aqui, ó, Mr. Bean. O artista utilizou todo o elemento, as mãos, da mesma forma que elas estavam, as cores do quadro, tudo lembra muito o quadro. A mulher, e aí colocou o rosto do Mr. Bean. Olha só, isso é uma releitura, tá, gente? A releitura, ela não é uma cópia, ela é uma obra, gente, que você já faz em cima de uma obra que já existe, não, e coloca algo novo nela também. Então, a releitura é você interpretar a obra e colocar a sua própria visão nela, tá bom? Então, releitura é interpretar a obra e adicionar a sua própria visão dela, tá bom? Em 2012, aconteceu no Rio de Janeiro, presta atenção em tudo que eu falo. Em 2012, aconteceu no Rio de Janeiro um grande evento que foi para debater uma série de assuntos relacionados à preservação da natureza, ao meio ambiente. Tá? Esse evento se chamou Rio Mais 20. Tá? Isso aconteceu no Rio de Janeiro, que era para chamar a atenção das pessoas sobre a mortandade das baleias, sobre as grandes queimadas, sobre a erradicação da madeira, enfim. Então, foi feito esse evento lá no Rio de Janeiro, em 2012, e foi o evento chamado Rio Mais 20, tá? Eu falei para vocês de um artista que ele, com as suas imagens, ele faz críticas diretas ao exagero da tecnologia, aos problemas ambientais e aos problemas políticos. O nome desse artista que a gente estudou, como que é mesmo? Paweł Kukizinski. Paweł Kukizinski, tá bom? Não esqueçam. Depois nós falamos sobre o autorretrato. O autorretrato é quando o artista mesmo faz a sua imagem. Agora ele pode tanto ser fiel à realidade, como ele pode querer colocar sobre como ele se sente, né? Mas os artistas utilizam vários meios para fazer essas imagens, que são os autorretratos, tá bom? O autorretrato é quando o artista faz a sua própria imagem. E eu falei para vocês de um artista que ele utilizava para fazer as suas imagens. Ele utilizava manteiga de amendoim, confete, partes de quebra-cabeça, fios, açúcar,
Enfim, ele utilizava vários elementos diferentes, comum do dia a dia, para montar suas obras de releitura, tá? E o nome dele é Vic Muniz. Vic Muniz, tá bom, gente? Não esqueça esse nome, Vic Muniz. Depois, nós fomos lá para Grécia. A gente foi falar sobre a arquitetura da Grécia. E eu falei para vocês sobre um anfiteatro que tinha lugar para mais de 50 mil pessoas. Esse povo, os gregos, eram muito inteligentes. Eles dominavam várias áreas da ciência. Então, olha só, eles naquela época, eles já faziam as coisas pensando muito grande. Então, eles construíram um grande anfiteatro chamado Panteão. Não esqueçam. Coliseu. Eles prepararam um grande anfiteatro chamado Coliseu. O Coliseu, ele tinha capacidade para mais de 50 mil pessoas. E nessa época, naquela época, eles já utilizavam as cadeiras numeradas. Olha só, as cadeiras numeradas, tá? E as pessoas acessavam o Coliseu por uns arcos que eles dominaram a construção, né? Eles eram os caras, tá bom? Então, esse grande anfiteatro que foi construído foi chamado o Coliseu, é onde acontecia todas os eventos que eles faziam ali. Na pintura, os romanos eles utilizavam muitas cores vivas e temas ligados à vida e à sociedade, tá bom, gente? E teve uma cidade que ela foi destruída pelas cinzas, ela foi soterrada pelas cinzas do Vesúvio, do vulcão Vesúvio, e essa cidade continha um acervo magnífico de obras de artes. O que aconteceu com toda a cidade foi que quando o Vesúvio, né, soltou as lavas e a cidade ficou soterrada por cinzas, essa cinza protegeu as pinturas, as obras de arte que existiam. Então, eles conseguiram depois ver isso tudo muito intacto, tá bom, gente? Então, e foi a cidade de Pompeia, né, que foi coberta pelas cinzas do Vesúvio, tá bom? A cidade de Pompeia. Depois a gente falou sobre a cultura hebraica, né? Falei da música para vocês, né? Lembra que eu falei para vocês que os hebreus, eles tinham um instrumento, que esse instrumento, ele era feito com o chifre de um carneiro, de um animal, e eles utilizavam esse instrumento em todos os seus eventos, nas guerras. Ele tinha uma espécie de jeito certo de tocar, com algumas batidas, com alguns sopros mais altos, mais baixos, e ele é considerado um instrumento sagrado na cultura hebraica. E esse instrumento se chama shofar, tá bom? Shofar. Lembra que eu falei para vocês do Salmo 3, que eu falei que Davi escreveu o Salmo? Então, olha bem, o Salmo 3 é uma canção de desespero. Davi compôs esse salmo quando ele estava fugindo do seu filho que queria matá-lo para conseguir o trono. Então, olha só, Davi compôs esse salmo num momento de desespero, de fuga, ele estava se escondendo, ele se escondia em cavernas. Não se sabe se esse salmo, quando foi que ele compôs, porque as composições aparecem na mente do compositor do nada. Às vezes ele está dormindo, ele sonha com alguma coisa, acorda e tem uma inspiração de fazer uma música. De repente ele está sozinho, está se sentindo triste, e aquele é o momento que ele usa para fazer também a sua composição. Então, olha só, o Salmo 3 foi escrito pelo rei Davi, e ele compôs esse salmo num momento de desespero, o Salmo 3, tá bom, gente? Tudo que eu falei aqui, se você prestou atenção, a sua nota será máxima. Eu vejo vocês na próxima semana, super beijo e fiquem com Deus.